Essas reflexões foram feitas para ajudar-nos a conectar com nosso interior, na presença de luz, para que nós conseguimos nos libertar de tudo que está atrapalhando nossa caminhada de consciência e não está deixando-nos viver quem nós somos de verdade. Mestre, ensina-nos a orar. Oh Senhor, ensina-nos a orar. Esse era o pedido que os discípulos de Jesus pediram para ele. Na Lucas 11, eles pediram para ele, falaram que ensina-nos como orar, como João ensinou aos seus discípulos. E como que Jesus começou a orar para ensinar eles? A primeira palavra que ele falou, Pai Nosso. E eu gostaria muito que nós paramos na palavra Pai. Eu gostaria muito de pararmos o áudio, pega um caderno, caneta, senta em lugar assim tranquilo para você, onde você se sente seguro de se expressar, de falar o que tem no seu coração, e escreve a palavra Pai. Escreve o que significa para você a palavra Pai. Quais são as emoções que traz dentro de ti? Quais são os pensamentos que traz dentro de ti? Eu lembro quando eu comecei a conhecer Jesus, uma das primeiras coisas que eu comecei a aprender que Deus é nosso Pai. E essa palavra para mim era muito difícil de entender. Apesar do que meu pai era um pai bom, mas ele não era presente. Então eu não sabia o que significa ser pai. Eu não sabia quais são as responsabilidades do pai. Qual é o papel do pai? E quais são minhas responsabilidades, e meus direitos nesse relacionamento? E isso fez uma barreira muito grande entre mim e Deus. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a conhecer que Jesus é nosso melhor amigo, era muito mais fácil de aceitar e de ver Deus como amigo. Porque sempre meu melhor amigo era para mim a pessoa que dá suporte, que acolheu, que me ouviu, que tem relacionamento íntimo, que ele me ama, que ele me ajuda, como se fosse o papel do pai na minha vida, Mas eu não sabia, Eu não sabia que Deus pode mandar os anjos dele, para fazer os papéis das pessoas que foram perdidas em nossas vidas. Então, era para mim muito maravilhoso quando sabia que Jesus é nosso melhor amigo. Eu posso falar para ele tudo que eu falo para meu melhor amigo,
E ainda mais porque ainda permanecem coisas que nós não podemos falar, que talvez traz vergonha, que nós não sabemos como vai ser a reação da outra pessoa, né? Mas com Jesus não precisamos guardar nada, porque Ele sabe tudo e ainda assim Ele amou nós como nós mesmos. Então isso para mim era uma verdade muito libertadora. Mas quando eu parava assim para ver Deus é Pai e Pai que disciplina, essa palavra para mim era uma palavra tão difícil, tão ruim. Eu estava a maioria da minha vida andando independente assim, eu criando mesmo para mim o que é o bom e o que é ruim. Eu achava que eu sabia todas as coisas, né? Eu sabia como lidar minha vida, eu sabia como guiar, como tomar decisões. Eu dei muitos conselhos, né, para amigas, amigos no meu redor. Então, para mim eu era meu Deus, né, minha referência, né? Então, para aceitar que agora vai vir uma pessoa para me disciplinar, era uma coisa tão horrível, né? E eu comecei a brigar, abrir a Bíblia e brigar com esse Deus, né? Para entender que, né, eu não quero essa disciplina, porque para mim, autoridade é uma palavra muito, não é clara, né? Muitas vezes foi usada, né, para nós teve abuso, algum abuso, né, às vezes físico, às vezes emocional, às vezes espiritual, né. Muitas vezes a autoridade era o lugar onde criou um coração rebelde dentro de nós, né, porque nós não conseguimos confiar, especificamente ainda a nossa geração, porque nós começamos a fazer terapia, então começamos a ir para psicólogo, para psiquiatra, né? E abrir nosso coração e falar e descobrir quantas decisões erradas que pessoas tomaram que era na nossa vida, né? Que era no lugar da autoridade ou da responsabilidade. E descobrimos quantas coisas que nós fizemos errado por causa da ignorância, né? Por causa da ignorância de não saber o que é o bom, o que é ruim, porque fomos criados assim, na forma que isso é bom e isso é ruim. E ainda não tivemos essa capacidade de questionar as coisas e saber de verdade o que é bom e o que é ruim. Só que quando eu estava lendo, né, e brigando assim com Deus, né, eu parei no Hebreus 12. Ele fala, suportem as dificuldades, recebendo-os como disciplina, né? Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, eu parei muito nesse versículo, que Hebreus 12, 10, que fala que nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes aparecia melhor. Mas o Deus nos disciplina para o nosso bem. E aqui vem uma diferença, né, muito grande. Por quê? Porque Deus mesmo confessando, declarando, revelando que a disciplina de nossos pais muitas vezes não era o melhor para nós.
Ele mesmo está provando, né, pela palavra dele, que nossa luta hoje é luta muito respeitada para ele. É luta que muito preciosa, porque de verdade eles não todas as vezes fizeram o melhor para nós. Por quê? Porque a visão deles era limitada. Eles não sabiam o que é o melhor para nós. Eles acharam que isso iria ser melhor para nós, enquanto muitas vezes machucaram do que ajudaram, né? Só que Deus não é como pais, porque Ele que nos criou. Os pais não nos criaram, né? Eles trouxeram-nos para a vida, mas eles não teve o catálogo, né, do ser humano, de como eles deveriam criar. Infelizmente, o ser humano, sem perceber, ele sempre tem assim um benefício próprio. Ele precisa valor, precisa ser pai, precisa ser mãe, precisa ter controle, né? Então, o amor nunca sai puro, nunca sai um amor genuíno, nunca sai um amor que vai libertar nós, vai ajudar nós a conhecer quem nós somos de verdade. Muitas vezes nossas perguntas, nossas questões, né? Nosso questionamento levou medo em nossos pais, porque tirou a segurança deles de muito ensinamento que eles foram aprendendo, né, na vida toda. Então, com Deus é completamente diferente, porque Ele que nos criou, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quais são os lugares difíceis no nosso caráter que não estão deixando nós fluir, que não estão deixando nós prosperar, que não estão deixando nós viver a melhor versão de quem nós somos, né? Ele sabe muito bem como moldar nosso caráter para libertar nós de tudo que não é nós mesmo, né? De tudo que foi mentira jogada sobre quem nós somos, de tudo que foi falso, ensinamento falso, de todas as prisões culturais, religiosas, espirituais, né? Que aprisionou-nos muitos anos e não deixou-nos viver uma vida plena, né? E isso que fez muita diferença comigo quando eu comecei a conhecer a paternidade do nosso Pai eterno, né? Como que Ele é maravilhoso, como que Ele é perfeita, como que Ele não tem benefício próprio, porque Ele já é completo. Ele não, como ser humano, precisa nós para Ele ser completo, né? Ele já é completo, Ele é o Deus, Ele é o Criador, né? Então, quando Ele faz as coisas, não tem nada para ganhar, né? Não tem nada para ganhar, uma coisa que nós nunca podemos entender, porque como que a pessoa não tem nada para ganhar, né? Em troca desse relacionamento. Só por amor Ele criou essas pessoas, só por amor Ele queria compartilhar a glória dEle, né? Só por amor Ele queria criar-nos na imagem dEle, dar-nos autoridade, dar-nos os caráteres dEle, né? Então, uma coisa tão maravilhosa, e desde já eu sempre oro para Deus para que Ele revele cada dia mais sobre a paternidade dEle. E que Ele abre meus olhos, abre meu coração para que eu consiga entender a paternidade dEle. Para que eu consiga entender como deveria ser a paternidade, como essa falta de receber uma paternidade perfeita afetou meu caráter e não me deixou viver a vida plena que Deus me criou para viver, né? E aqui vem uma pergunta: mas por que Deus deixou esses pais que Ele sabe que não são perfeitos, né? Porque na verdade Deus nunca
deixou-nos de andar com nosso entendimento próprio, né? Só que nós não queremos voltar para perguntar a Ele. Então, se eles forem para perguntar, Ele vai falar que esses filhos não são seus para possessão, né? Não são seus, né? São presentes, né? Eles têm um propósito deles e são deixados com vocês, né? Para vocês tratar com fidelidade, né? Para vocês entendem que eles não são seus, para vocês criar eles, para eles conseguirem escolher o melhor para eles, né? Como hoje nós ouvimos muitos assuntos referentes a como criar crianças, né? Essa evolução no conhecimento que aconteceu, né? Essa revolta de questionar, de perguntar, né? Não é nosso, né? É também de Deus, porque Ele sempre quer que nós vivemos o melhor, né? A Bíblia fala que cada coisa boa vem do Deus, o Pai das luzes. Nós não temos nada de bom, não temos. Se nós pararmos para pensar conosco mesmo um momento só, vamos descobrir que não temos nada de bom, né? Mas assim que nossos olhos abrem, conseguimos enxergar a glória e a luz e o amor de Deus, assim conseguimos, né, fazer o bom, porque nós amamos Ele, porque nós estamos satisfeitos com o amor dEle, porque nós conseguimos fluir, né, porque estamos cheios e temos o que dar, que não é nosso, mas dEle. Então, gostaria muito que nós oramos um pouco, né? Para que Deus revela para nós sobre a paternidade dEle, porque eu acredito que um remédio maravilhoso para o dor da nossa humanidade. Essa paternidade tem muita chave, né? Para resolver nossas dores, para curar nossas feridas, para dar uma segurança verdadeira, porque sabemos quem é esse Deus, que Ele é Pai verdadeiro, Pai perfeito, né? No livro que fala The Father Heart of God, né? Que é escrito por Floyd McClung, ele pede para nós ter um momento assim para escrever o que significa paternidade, como eram nossos pais aqui na Terra e o que nós esperamos desses pais, né? Então, por exemplo, eu vou falar, meu pai não era presente, mas eu gostaria de ter um pai presente. Meu pai não era amigo, mas eu gostaria de ter um pai amigo, né? Ele era um pai que não me ouve, né? Mas eu tenho pai que ouve todos os meus pensamentos, todos os meus emoções, todas as minhas dúvidas, todas as minhas lutas, né? Que ele nunca cansa de me, se eu falo com ele o dia todo, nunca cansa de me ouvir, né? Então, quem escreveu esse livro até começou o livro falando que ele encontrou como um casal cristão que viveu todos os anos deles no cristianismo, né? E enquanto ele estava servindo até, e no momento que ele orou para pai, assim, meu pai, eles choraram, falaram, nunca nós conhecemos esse pai que você está falando. Imagina, um casal cristão viveu todos os anos deles servindo e eles não sabem de verdade quem eles estão servindo. Não sabem o que significa a paternidade de Deus. Então, quantas vezes nós somos enganados e, infelizmente, pelo nós somos enganados, passamos engano para outros. Porque eles que não conseguiam saber quem é nosso pai de verdade e a paternidade dele, eles nunca vão conseguir passar também um amor verdadeiro. Nunca vão conseguir ensinar no jeito
perfeito que Deus queria, né? Então vou passar traumas, vou passar problemas, vou passar rejeição, vou passar para gerações, e essas gerações acham que isso é Deus. Mas a verdade não, esse engano do ser humano, né? Porque ele, no lugar de buscar mais para receber esse amor de Deus verdadeiro, né? Ele acaba usando Deus para ter um valor na vida dele e usar as pessoas para controlar, né? E assim, a mensagem maravilhosa que era para nos libertar, muitas vezes foi usada como espada que destruiu nós mais e fez mais abuso espiritual em nossas vidas, né? Então, vamos orar para todas as pessoas que escreveram, né? Como está o Pai hoje? O que significa a palavra Pai para você? E o que você gostaria de ter no seu Pai, né? Para que Deus conquista isso em nossas vidas. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, porque assim que Deus amou o mundo, né? Amou o mundo, que Ele entregou o seu próprio Filho, né? Uma coisa que nunca podemos entender, porque entregar o Filho é entregar você mesmo, né? Obrigada, Pai, porque sua paternidade é muito além do que nós conseguimos entender. Que a Bíblia fala que se seus pais, que são maldosos, conseguem dar coisas boas, então como que vocês imaginam que você pede para seu Pai eterno um peixe e Ele te dá uma cobra, né? Então, obrigada, Pai, porque você quer dar o melhor para nós. Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nossas vidas. Muitas vezes nós escolhemos por causa de revolta, por causa de falta de entendimento, por causa de falta de confiança, por causa de um coração rebelde, confuso, né? Que ele quer se proteger, que ele quer ter vingança de tudo que aconteceu na vida dele, de todo o abuso, de todo o trauma que passou. Mas obrigada, Pai, porque você não é o Pai superficial que fica julgando nossas atitudes, mas você é o Pai profundo, que você sempre olha para o lugar mais profundo em nossos corações, em nossas almas, em nossas mentes. E nunca cansa de ficar mexendo e abrindo tudo que está para conseguir chegar para o lugar mais profundo em nossas almas, né? Para você tratar o problema de baixo para cima. Muito obrigada, Pai, porque você nunca cansa de nós. Muito obrigada porque quando você chamou nós, você já sabia nossos problemas, já sabia nosso coração rebelde, já sabia quanto que nós somos enganados, né? Ignorantes, que não conseguimos entender nada e ainda assim queremos falar que sabemos tudo, entendemos tudo, porque temos muito medo de confrontar quem nós somos, de confrontar nossos limites, de confrontar que somos pouco, que não conseguimos fazer nada sem Ti. Obrigada, Pai. Obrigada porque você me ensinou o que significa Pai verdadeiro, o que significa sua paternidade. Obrigada porque você curou muita coisa em mim. Obrigada porque cada dia mais você revela para mim minha identidade. Obrigada por todas as palavras positivas que você declara sobre minha vida. Obrigada, Pai, porque você cala a boca de todas as palavras negativas que foram declaradas sobre quem eu sou e quem você é, Pai. Pai, ajuda-nos cada dia mais conhecer quem você é. Ajuda-nos cada dia mais descansar em Teu amor. Seus pensamentos muito longe de nossos pensamentos, seus caminhos muito longe, muito mais alto de nossos caminhos. Muitas vezes não conseguimos entender-te. Mas também acreditamos que a Bíblia fala que não quero que vocês andem como burras.
Eu quero que vocês andem com entendimento, com luz, né? Nós temos a luz do mundo. Hoje nós não estamos chamadas para continuar a andar nas trevas, mas nós podemos andar na luz do mundo. Oramos, Pai, porque você, Pai das luzes, que você abre nossos corações, Pai, para que nós conseguimos andar na luz, para que nós conseguimos entregar-nos pelo completo. Sabemos que você merece. Sabemos que você é uma pessoa confiável. Sabemos que você não precisamos guardar nada para nós, porque você nunca vai abusar o que nós damos para ti. Ajuda-nos a olhar só para ti, não olhar em nosso redor, para as pessoas, para as situações, para nós mesmos, porque cada vez que nós olhamos, Pai, ficamos enganados, porque muita maldade no nosso redor. É muito difícil de entender como você é bom enquanto nós somos cercados de maldade, de dentro e de fora. Mas sabemos que o Deus falou, eu não sou ser humano para mentir. Eu não sou ser humano para mudar minha palavra. Mas apesar de tudo isso, o Deus amou o ser humano, que Ele decidiu criar esse ser humano e morrer por ele. E dar Ele mesmo para esse ser humano. Muito obrigada, Pai, porque nunca vamos conseguir entender esse amor. Mas você pode ajudar-nos. Oramos, Pai, como Paulo falou, para que nós conseguimos entender a profundidade. Quanto que alto, profundo esse amor de Deus, né? Ajuda-nos cada dia mais a aprofundar nesse amor e entender quem nós somos e quem você é. Ajuda-nos cada dia mais a achar nossa identidade como filhos amados, reconciliar com quem nós somos e reconciliar contigo, reconciliar como outro que é diferente de nós, reconciliar como o mundo. Ajuda-nos cada dia mais, Pai. Trata, Pai, continua a tratar, continua a mexer em nossas feridas, continua a mexer, Pai, em todos os lugares que precisam ser curadas para que nós conseguimos ter uma vida livre de verdade, uma vida plena e uma vida cheia de amor. Vamos parar para ler também Mateus 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então, Deus mesmo está falando que nossos pais eram maus. Porque maldade significa usar o outro para satisfazer meus necessidades, né? Muitas vezes nossos pais não criaram nós porque eles estão cheios de amor, mas porque eles precisam ser pai, precisam ser mãe, né? Isso que não é Deus, né? Então, muito maravilhoso quando vemos Deus que Ele não é contra nós, especificamente para quem está andando na terapia e confrontando os dores da infância, né, de falta de paternidade boa, de falta de maternidade boa. É muito importante entender que Deus está em nosso lado e que Ele não é contra nós, porque só isso que vai ajudar-nos a continuar, né? Porque se achamos que nós vamos conseguir pela nossa força, nós vamos cansar no meio do caminho, porque a cura é difícil. Mas quando nós entendemos que Deus está em nosso lado, nós sentimos o universo inteiro andando conosco,
para que nós conseguimos chegar para essa versão maravilhosa de nós, para a melhor versão que pode sair de nós. Me chamo Batul e eu estou fazendo terapia desde 2014. Comecei a conhecer Jesus em 2016. Eu sou palestina e faz 3 anos que estou morando no Brasil. Eu gostaria de participar dessas reflexões. Desculpa meu português não é perfeito, né? Mas eu acredito que não é pela nossa força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo e pelo amor de Jesus Cristo, né? Que Ele entregou-se na cruz e pelo sangue puro que foi, né? Que comprou nós, que foi sangue puro, santo, que era igual nosso valor e que revelou para nós quanto que nós somos preciosos e preciosas, né? Então, se você achou que a oração fez sentido com você, reflexão, pode compartilhar com outras pessoas também, né? Para as pessoas que você acha que vai fazer diferença em nossas vidas. Se você ainda permaneceu com alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever também embaixo, né? E eu respondo, tá bom? Muito obrigada. Importante fazer os exercícios que estão nos reflexões para conseguir ter resultados. Se você não fez o exercício, volte no vídeo, traga caderno e caneta, escreve tudo, faz o exercício, coloca a data, coloca dia, escolhe um lugar específico para fazer essas reflexões e volte para ler o que você escreveu. E é assim que você vai começar a conhecer você e conhecer seus desafios, conhecer os lugares que você precisa deixar essas palavras para mexer e entrar, transformar e curar e libertar.